Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa quarta-feira. Hoje, no capítulo 30, nós leremos do versículo 1 até o versículo 5. Ontem nós estudamos o versículo 1. Hoje vale a pena voltar nele para termos uma compreensão melhor. Lembrando sempre, irmãos, que estamos estudando a lição de número 10, ok? Que será aplicada no próximo domingo, permitindo o Senhor. Diz-nos assim a palavra de Deus. Mas agora, se riam de mim os de menos idade que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, de que também me serviriam a força das suas mãos, força de homens cuja velhice esgotou-lhes o vigor, de míngua e fome se debilitaram e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento era raízes de zimbro. No meio dos homens eram expulsos, gritavam-se contra eles como contra um ladrão. Ok, o tema da nossa leitura hoje é quando se debilita a força e o vigor. Esse povo que Jó está narrando aqui, esse povo que Jó está falando aqui, e o próprio Jó já demonstra como ele agia com essas pessoas antes. Essas pessoas são aquele tipo de pessoa que não se adequam à sociedade, são aquele tipo de pessoas que não conseguem conviver com o meio social, não conseguem conviver no meio da sociedade. Essas pessoas, irmãos, existem hoje e sempre existiram, né, no meio da sociedade, porque tem grupos que não conseguem participar, não conseguem estar no meio, no convívio social. A gente pode usar como exemplo o trânsito, por exemplo, o motorista de trânsito. Existem regras para você circular numa estrada. Existem regras para você dirigir um carro, para você conduzir um carro de um lugar para o outro. Existem regras, existem formas de você fazer isso. Tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que não sabem, não se instruíram. Então não deveriam estar dirigindo. Mas tem pessoas que passaram pela escola, passaram pela formação, mas não querem respeitar as normas. A sociedade vai acabar punindo essas pessoas. Essas pessoas vão se tornar um peso e a sociedade vai puni-las. De que forma? Elas receberão multas e elas podem perder até o automóvel, o carro ou o veículo que elas estão pilotando, e elas serão punidas, vindo até a sua liberdade cerceada, perder a sua liberdade, certo? Então, esse é um exemplo pequeno, dado a complexidade do texto aqui. Essas pessoas que Jó está narrando aqui, ele diz que elas viviam em cavernas. Elas ainda moravam em cavernas. Elas nem tenda conseguiram obter ainda. Elas viviam em caverna. E ele diz o seguinte: a mão de obra delas não dava para usar. Não dava para aproveitar o seu serviço. Não dava para dar serviço para elas. E eles viviam, essas pessoas, Jó está dizendo, que eles viviam como se fossem ladrões. Eles viviam como pária da sociedade, não pertencente ao grupo social. E isso, irmão, sempre haverá. A forma como eles tratavam essas pessoas se repete muito nos nossos dias. E observe bem, a forma como uma sociedade trata os seus vulneráveis diz muito sobre essa sociedade. Nós vivemos num mundo onde se reclama de violência, nós vivemos num mundo onde se reclama de pessoas pedindo dinheiro na rua. Olha a situação de Marataízes. Nós vivemos num mundo onde essas pessoas incomodam. Há um tempo atrás, o governador de São Paulo quis arrancar as pessoas de alguns lugares lá chamados de Cracolândia e levar para outro lugar porque essas pessoas eram feias. Era feio ver aquilo. Há tempos atrás, na nossa história, no século passado, o governo brasileiro, numa tentativa nos séculos passados, né? numa tentativa de branquear a aparência do brasileiro, de torná-lo mais branco,
abriu as portas para os europeus virem para cá, deu a eles um monte de regalias, deu terra, deu isenções de impostos para eles virem para cá, tudo na intenção de tornar a população mais branca. Então você percebe a forma como você trata os vulneráveis diz muito de você mesmo. E Jó participava desse tipo de crime, o crime da exclusão, o crime do preconceito, até mesmo o crime de racismo, porque você julga-se superior, você julga-se melhor, você julga-se mais. Eu sou melhor do que aquela pessoa que está lá na rua pedindo dinheiro. Eu sou melhor do que aquela pessoa que está lá na rua, perdida, sem saber para onde vai. E se afunda nas drogas, e se afunda na sua própria vida. Eu sou melhor. Então, quando eu julgo isso, irmãos, quando eu penso isso, quando eu tenho esse comportamento, eu estou cometendo um crime aos olhos de Deus. Tem uma passagem bíblica que o Senhor Jesus, ele conta de um pai de família que ele está para fazer o casamento do seu filho. E ele manda convidar as pessoas nobres, né? As pessoas de respeito social. Então ele manda convidar os grandes fazendeiros, os grandes proprietários, os ricos da época. E todos eles dão uma desculpa. Todos eles dizem, eu não vou poder ir. Eu não vou poder ir porque eu acabei de comprar um campo, eu tenho que ir lá olhar como é que é. Eu acabei de comprar alguns animais e eu tenho que ir lá ver como é que esses animais são. Ih, rapaz, se você tivesse me convidado um pouco antes, eu teria espaço na agenda, eu não tenho mais o tempo para fazer isso e tal. E os mensageiros vão voltando e ele vai tendo as negativas como resposta. Ele vai recebendo essas negativas e, por fim, quando ele vê que o casamento do filho dele será um fiasco, que não terá nenhum convidado, ele vai dizer o seguinte, tá bom, sai aí pelos valados, sai aí pelos guetos, sai aí pelas ruas, pelos lugares ermos e convida e traz todo mundo que estiver por aí. Ou seja, ele mandou trazer todos os vagabundos que estivessem na rua, todas as pessoas desocupadas que estão aí pela rua, traz todo mundo que eu quero essas pessoas, eu quero a festa do meu filho cheia de gente. Você podia falar assim, rapaz, ele tomou na cara, né? Porque primeiro ele desdenhou dessas pessoas, essas pessoas eram desdenhadas, igual Jó desdenhava desses homens aqui, e agora ele está tendo que engolir essas pessoas e trazer essas pessoas para dentro da sua festa. Nossa, que vergonha, hein? Esse homem é Deus. Esse pai de família, o texto aqui representa Deus. E sabe quem são os convidados? Sabe quem são as pessoas que estavam nos valados? Os vagabundos. Somos nós. Os vagabundos espirituais. Somos nós. Nós somos os marginais espirituais. Nós éramos os marginais espirituais. Mas um dia o Senhor Jesus abriu as portas para nós e nos chamou e nos convidou para participar de sua festa. E nos deu roupa e nos vestiu adequadamente, tanto que aquele que está com uma roupa diferente é expulso dessa festa, porque a verdadeira roupa tem que ser dada pelo Cordeiro de Deus. É uma mensagem, irmãos, para que a própria igreja medite na sua situação. Olha a situação de Jó. Jó agora está sendo avaliado como pior do que as pessoas que ele julgava serem piores. Ele agora, aos olhos dele próprio, ele está se vendo como pior do que essas pessoas. A igreja de Jesus Cristo foi mandada para essa terra. Eu e você fomos tirados do mundo, salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus, justificados, limpos e devolvidos para o mundo para fazermos diferença no mundo. Para sermos a mão de Deus estendida que abençoa essa sociedade. Para sermos a mão de Deus estendida que acolhe aqueles que são diferentes, aqueles que não têm condições, aqueles que não aprenderam a lidar com o meio social, mas acolhe do modo que elas são, não do modo que eu quero que elas sejam, do modo que elas são com as suas complexidades. Jó acusa esses homens de serem selvagens, de não saberem viver no meio social. Nós temos, irmãos, nossos selvagens.
Mas a gente faz o que com eles? Os manda para o inferno? Não. Nós fomos mandados ao encontro dessas pessoas para apontar para elas o céu, para apontar para elas a cruz de Cristo, a qual ainda se encontra as portas abertas para todas as almas que quiserem ir para a glória eterna. Nós fomos enviados para cá para ser a diferença nesse mundo, não para sermos parte desse mundo. Nós fomos enviados para cá, nós somos colocados na terra como corpo de Cristo para sermos aqueles que vão fazer a cisão no meio da sociedade, aqueles que vão fazer o racha no meio da sociedade. Porque nós não concordamos com a forma social com que eles vivem. Para nós não pode haver excluídos. Para a Igreja de Jesus Cristo não pode haver excluídos. A Igreja de Jesus é a casa que está aberta para abraçar todos que quiserem vir aos braços do Pai. Absolutamente todos. Não existem excluídos. Não há excluídos para os olhos de Cristo Jesus. Deus não faz acepção de pessoas. E nós temos que aprender isso com Ele. A resposta de Deus para a injustiça, a resposta de Deus para essa convulsão social é o justo, que Ele tirou do mundo, que Ele limpou, que Ele vestiu com uma veste diferente, uma veste nova, e devolveu para o mundo essa pessoa sarada, limpa e sã, para fazer a diferença no mundo. Meu querido, seja você essa pessoa, o representante, o embaixador dos céus, que vai fazer diferença no mundo em que vive. Amém? Que este dia seja um dia de meditação. Dá uma olhada em volta. Observe aí. Garanto para você que alguém está precisando de você agora. Então seja uma bênção na vida de todos aqueles que estão à sua volta. Amém? Deus te abençoe. Tenhamos todos um excelente dia. Fiquem na paz do nosso Cristo.